cada semana, a gente traz esse desejo de shalom, de paz, um desejo renovado, porque a paz, ainda que extremamente acalentada, desejada, muitas vezes sofre reveses. Revés de um mundo conturbado, reveses de situações que nos pegam de súbito e nos dão rasteira, e a gente precisa dessa força da paz para nos levantar e seguir adiante. Seguir, muitas vezes, sem a mesma força, sem a mesma energia, mas jamais cambaleante, jamais estagnado. Seguir da maneira que for possível. E, nesse sentido, a gente também lembra, cada Shabbat, de uma nova mensagem, de uma mensagem que a gente extrai da Torá. Aquela paraxá é o trecho semanal que a gente lê da Torá. E nessa semana a gente lê de um trecho extremamente lindo, lindo na sua mensagem, lindo na sua forma. É o trecho que fala do nascimento do povo de Israel. Por que o nascimento do povo de Israel? Porque antes esse povo era escravo, povo escravizado, pessoas escravizadas, tolhidas da sua dignidade e liberdade, não constituem um povo, são oprimidos, são sem opção, não são alguém. Liberdade permite um povo nascer. E nosso povo, então, relata a porção da Torá, deixou a terra da escravidão do Egito Antigo. E nesse desafio se deparou com o mar que estava fechado. E o povo ficou, então, como um sanduíche espremido entre o passado, a escravidão, da qual deixaram, e o futuro, que apresentava um obstáculo aparentemente intransponível, o mar fechado. Buscar pela liberdade, pelo nascimento, não é uma tarefa fácil. Quem deu luz sabe disso. É o momento mais abençoado da vida, mas é um momento também repleto de desafios, de angústia e muitas vezes até de dores. E o povo tinha que enfrentar a sua dor, o seu desafio do nascimento. E enfrentando isso, com coragem e tenacidade, o mar se abriu. É importante esse ponto da equação. Não foi o mar que se abriu e o povo passou. Foi o povo que teve coragem e determinação, que aí então o obstáculo foi vencido. O mar se abriu. E o mar se abrindo representa o nascimento, como quando nasce alguém, a bolsa de água estoura. E nesse momento em que o mar se abriu, o povo cantou uma música que a Torá retrata de forma poética. Vou pedir aqui a ajuda, Andrei. Você voluntariamente é escolhido para me ajudar aqui a mostrar a Torá. Aqui, me ajuda aqui. Aqui, eu não sei se dá para todo mundo ver, os que estão mais distantes talvez não consigam, mas aqui é a forma poética desse texto, que, ao contrário de textos demais da Torá, não é em prosa, é em poesia. Porque a poesia é uma quebra do convencional, é uma quebra do comum, é uma busca de uma nova rima, de uma nova maneira de enxergar a vida. Ser livre, almejado e desejado, pressupõe uma nova maneira de perceber. Vencer a percepção daquele que tinha a sua visão moldada pela escravidão. Então aqui, esse trecho em forma poética. Esse trecho que tem 3 colunas. 3 colunas por quê? Uma para representar uma parede do mar que se abriu. Outra para representar a segunda parede do mar que se abriu. E a terceira coluna desse texto é o povo atravessando. Aqui está esse texto da Torá. Mesmo que alguém aqui de longe não consiga enxergar, aí vai a propaganda, comprem a lei de Moisés, que sem ser na forma do pergaminho, do rolo, e sim na forma impressa, também tem essa bela, bonita diagramação do texto da Torá. E aí vocês podem verificar que, para mostrar esse texto da Torá,
precisa de ajuda de alguém. Agradeço aqui o Andrei por ter mostrado. Esse texto da Torá, ele começa falando assim, em hebraico: Az Yashir Moshe Uvnei Israel. A tradução disso é: Moshe, Moisés, o líder do nosso povo, e o próprio povo cantaram essa música da liberdade. Mas essa tradução, ela traz um equívoco. Mas não é porque a tradução é equivocada, porque o tempo verbal dos verbos em hebraico bíblico é completamente inacessível dentro da nossa lógica, em que é um passado, um presente e um futuro. Aqui significa Az Yashir Moshe. Refere-se à ação dele ter feito, dele ter cantado. Mas Yashir, em hebraico, é uma forma verbal futura. Como que um verbo pode ser simultaneamente no passado e no futuro? Esse é o tempo verbal bíblico, em que o passado e o futuro se mesclam. O que isso significa? O passado não está confinado naqueles momentos já vivenciados. O passado está presente em cada ocasião de nossa vida, em cada momento, em cada oportunidade, em cada pensar sobre o futuro. O passado não ficou para trás. O passado navega, continua, nos impulsiona dentro de nós. E o futuro também é vivenciado em cada momento, na projeção de algo sonhado, acalentado, desejado, algo que talvez não venha a se realizar, mas sem esse futuro sonhado, almejado, a gente estagnaria. O futuro representa tentar algo melhor, mas algo melhor vinculado a um passado com suas experiências já percorridas. Por isso, enquanto a gente tem, seja no hebraico moderno ou nas nossas línguas de domínio, o tempo estabelecido, passado é passado, presente é presente e futuro é futuro, no hebraico bíblico, o mesmo verbo conjugado no futuro pode ser lido no passado. É essa a espiral do tempo, em que a gente vive o futuro lembrando do passado, vive no passado projetando o futuro. Os tempos se mesclam. Isso também ensina que a gente não domina o tempo. A gente vai adquirindo formas mais precisas e cada vez mais sofisticadas de mensurar o tempo. Mensurar com precisão absoluta. Mas a gente controla o tempo? A gente sabe realmente o que vai acontecer nesse tempo futuro? A gente sabe quais são as experiências do passado que vão permitir um futuro ser de maneira diferente ou igual àquilo que a gente almeja? Essa mescla do tempo futuro com o passado, de uma compreensão filosófica um tanto difícil dentro do nosso movimento cotidiano, ensina: nós não controlamos o tempo. O tempo foge do nosso controle. E de modo similar, nessa mesma poesia bíblica, a história termina dizendo que o povo passou pelo mar que se abriu. Mas as frases da Torá são as seguintes: sobre a terra seca e meio às águas do mar. Há uma contradição aqui. Se a terra é seca, não pode ser em meio às águas do mar. Água e secura não combinam, não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas aqui também tem um ensinamento. Tal como os tempos passados e futuros se intercalam, o espaço também se intercala. A gente vive, às vezes, simultaneamente, lugares que trazem situações que a gente poderia dizer: não é possível que A se junte com B e B se junte com A. Mas também é um ensinamento que a gente não controla, não tem domínio sobre o espaço. Aquilo que a gente poderia imaginar controlar com domínio, com possibilidades de realização, também tem um obstáculo, se depara com os limites. O limite do desconhecido. Do desconhecido que permite haver secura em meio à água e água em meio à secura. E quando a gente se depara com limites, podemos pensar: quanta frustração, quanta angústia, porque a gente quer se expandir, quer se esticar, quer abraçar mais, quer realizar, quer fazer acontecer. É natural e positivo que assim seja.
E aí tem essa angústia, essa frustração. A frustração do limite, a angústia de se deparar com o limite. O reconhecimento do limite, no entanto, permite a compreensão das verdadeiras possibilidades. Às vezes, também isso pode ser paradoxal, mas quando a gente percebe o nosso limite, a gente tem mais clareza sobre a nossa genuína grandeza. E esse reconhecimento sobre a nossa genuína grandeza é a semente para o florescimento do agradecimento pelo trunfo da vida, de uma vida plena, de uma vida sincera. E o trunfo da vida, essa mesma passagem da Torá, na conclusão do seu poema, diz que uma nova canção ainda vai ser cantada. Além da canção do mar que se abriu, uma nova canção, que é a canção da travessia após ter vencido o mar. E quem lidera essa canção, senão a irmã de Moshe, de Moisés, chamada Miriam. E Miriam canta e canta uma nova canção. Talvez uma canção igual à antiga, pois os tempos se intercalam. Uma canção de esperança e de agradecimento, de superação e de força. Uma canção que mescla, como a secura e a água, o choro e o sorriso. Mescla o choro e o sorriso que se intercalam em meio à própria trajetória da vida. Uma canção que traz a mensagem de superação. Superação é agradecer pelas vitórias, mas também reconhecer aqueles momentos de perda, como o passado e o futuro que vão se intercalando. Miriam, nessa canção, toca um tamborim. E aí a pergunta que aqueles que comentam o texto bíblico fazem assim: da onde ela tinha esse tamborim? O povo havia fugido rapidamente da escravidão, sem tempo de levar objetos, e não ia se preocupar ainda em levar um tamborim. Mas o fato é, contam a nossa tradição, que ela levou um tamborim. Talvez saindo de um passado, Miriam já pensou no futuro, numa nova canção, numa canção que fala do trunfo de viver, do trunfo do próprio povo a qual eu pertenço, a qual você pertence, a qual cada um de nós pertence, o trunfo da própria vida, do viver com seus ganhos, suas perdas, seus obstáculos, seus limites e suas possibilidades, sua secura e sua fertilidade, sua penúria e sua abundância, mas nunca deixando de cantar e renovar nossas canções. Shabbat Shalom.